falou aqui, a gente, não é porque a pastora não está aqui, que não vai ter unção, que não vai ter palavra, ou que não vai ter cura, ou que não vai ter restauração, edificação de vidas, mudança de vidas, amados. Porque nós estamos aqui não para ver pastora, não para ver irmão Eduardo, irmão William, o irmão Cícero, ou quem vier pregar aqui. Nós estamos aqui para ver Jesus. Amém. Se nós passarmos a ter essa visão, sabe, diante de nós, nós estamos aqui para adorar, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, amados. Tudo vai mudar diante dos seus olhos. Tudo vai mudar diante da sua vida. É por isso que eu vou aproveitar o ensejo, mas é por isso que muitas pessoas abandonam o caminho do Senhor, abandonam as igrejas, porque começam a olhar para o homem. E o homem é falho. Infelizmente o homem é falho. E se nós olharmos para o homem, a gente vai cair. Agora, se nós olharmos para o consumador da nossa fé, para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado deste mundo, que é o nosso Senhor Jesus, se nós tivermos os olhos voltados para Ele e somente para Ele, tudo vai ser diferente, amados. Você não vai desanimar, você não vai cair, você pode sofrer lutas, problemas e dificuldades, mas se você estiver no alvo, no caminho certo do nosso Senhor Jesus, tudo vai ser diferente. Você pode ter uma certeza de sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos direto à palavra. Vamos ganhar tempo. Amém? Mateus 22, 15. De glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Mateus 22, 15. De glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos, a dizer: Mestre, sabendo que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Amém? Algumas pessoas estavam interrogando ali, querendo pegar Jesus, numa situação. E eles falaram assim, o Senhor não olha para a aparência dos homens. Isso falou muito comigo, amados, porque esse final de semana nós fomos passear, e eu sempre falo aqui que, sabe, Deus fala no dia a dia comigo, fala grandemente. Nós fomos passear no shopping, e muita gente andando, E em determinado momento eu fiquei lá esperando, que eu tinha perdido a Débora lá dentro do shopping, da Débora e do Juan, por incrível que pareça. E eu fiquei observando as pessoas, sabe, mulheres, homens, crianças, sabe, homossexuais, passavam de tudo ali. Pessoas emburradas, pessoas nervosas, pessoas com pressa. Mas pessoas gordas, pessoas magras, pessoas muito feias, amados. Pessoas lindas, bem vestidas, perfumadas, cheirosas, sabe? Passava todo tipo de gente. E eu pensei muito, sabe? Falei assim, Senhor, será que conhece o caminho do Senhor? Será que é um satanista? Será que é um católico? Será que é um espírita? Será que está pecando, está se desviando, está desviado? Como é que será a situação de cada um? Como que se cada um estava se comportando? Fiquei pensando assim, será que vão ser salvos? Ou será que vão arder no fogo do inferno? Misericórdia. Fiquei, sabe, pensando, e isso passou, sabe, quase uns 30 minutos, eu fiquei pensando como, a situação de cada um ali naquele momento. Situação de cada um, a aparência de cada um, sabe? Eu vejo que eu estou aqui com uma calça, uma gravata. Se eu tivesse durante a semana perto do fórum, eu iria ser chamado o quê? De advogado, ou de um promotor, ou de um doutor. Não seria assim? Se eu tivesse no restaurante, sentado numa mesa, sexta-feira à tarde, eu ia ser um empresário que estava no happy hour, Mas se eu estivesse hoje, depois do culto aqui, jantando, ia falar, é o crente que saiu da igreja e foi comer alguma coisa. Não é assim? A aparência, muitas vezes, nos faz perante os nossos olhos, os olhos humanos. Você viu que em determinada situação, nós podemos, em 3 locais que eu falei agora, eu poderia ser chamado de 3 pessoas diferentes.
né? Eu posso pôr uma roupa velha e me tornar um mendigo do dia para a noite, né? Perante os nossos olhos, perante os olhos humanos. Mas para Deus, Deus não julga pela aparência. Deus não julga pelo que estamos trajando. Deus não julga se somos gordos ou magros, se somos feios ou bonitos. E uma coisa você tem que ter no seu coração, sabe? Se você achar que você é feio, repreenda isso. E se você acha que você é feio, você tem que ser o primeiro a te amar. Se você não se ama, e aí? Então você tem que se olhar no espelho e se achar sempre bonito. Sabe? Quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu era triste. Se Deus fosse olhar pela aparência, com certeza eu não ia para o céu. Com certeza. Mas Deus não olha. Deus olha o quê? O seu coração. As suas atitudes, a sua maneira de ser. E não olha a sua aparência, a sua maneira de andar, a sua maneira de se você come mais ou come menos, sabe? Essas atitudes assim, ele não observa, amados. Ele sente o seu coração. Não é porque estamos muito gordos, muito obesos, ou estamos muito magros, sabe? Que deixamos de ser filho de Deus. Não é por essa situação. Quando uma pessoa, um bandido está preso, ele deixa de ter, ele perde o pai, perde a mãe, ele deixa de ter uma mãe, não deixa de ter um pai? Não. Continua. E para Deus é assim. Mesmo nós estamos fora do caminho, Ele nos ama, Ele sabe, Ele quer a nossa presença, Ele quer a nossa presença junto dEle. Então Ele quer o quê? Ele quer ver os nossos corações, a nossa vida, como o que está dentro dos nossos corações, sabe? Quando Ele escolheu os 12 apóstolos, foram 12, mas Pedro negou, né? Judas o traiu, Tomé não acreditou, sabe? Ele escolheu 12, sabe? Mas ele não escolheu pelas aparências, ele escolheu pelo coração, e mesmo assim foram falhos. Mesmo assim foram falhos, amados. Amém? Então, nós temos que ter no coração que Deus, Ele nos escolhe pelo nosso coração, pela nossa maneira de agir, não pela nossa aparência. Muitas vezes a pessoa acha que, mas aqui, mas ele não é merecedora, não é digna. Mas não, amados. Deus escolhe pelo coração. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar lá em Lucas, o que diz a palavra em Lucas 2. Aleluia, de glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 4 a 11. É um pouquinho longo, mas nós vamos ver se a gente dá uma acelerada. De glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Subiu também José da Galiléia da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. José, pai de Jesus, José e Maria. Tá? Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque vós trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus nasceu. Mas ele falou aí, Davi, que é o Salvador, que Cristo é o Senhor. Mas nasceu, foi envolto nos panos, nasceu numa manjedoura. Às vezes a gente fica assim nos nossos corações, né? Jesus, dessa situação, porque as pessoas poderiam falar assim: é Jesus o Salvador, ele poderia vir numa grande carruagem, sabe? José e Maria poderiam chegar numa grande carruagem para dar a luz a Jesus, sabe? Com batedores, com uma cavalaria ao seu lado, muitos presentes, porque ele era o Salvador, era uma pessoa no momento mais importante para nós cristãos daquele momento. Ele ia nos salvar. Ele ia ser crucificado na cruz. Ele tinha toda uma história. Isso já era profetizado há muitos anos atrás. As pessoas conheciam isso. Mas Jesus veio humilde. Jesus veio simples, amados. Sabe?
numa situação bem que até os anjos falaram para aqueles pastores ali que estavam tomando conta de um rebanho e até não estavam na mesma cidade, irmãos, estavam em outra cidade, que ia nascer o Salvador. Eles foram lá e a história fala que eles olharam, queriam espalhar a notícia, sabe, irmãos? Porque o que me tocou grandemente isso, amados, porque às vezes nós esperamos o quê? Esperamos pessoas poderosas a vir nos ajudar, pessoas ricas, para dar uma ajuda para nós, para resolver o problema, para resolver a dificuldade. Quando eu estava com um problema grande financeiro, sabe, se chegasse alguém para dar uma palavra, ou para dar uma ajuda, que estivesse mal vestido, ou que não me agradasse aos meus olhos, eu nem iria escutar. Eu estava esperando um grande gerente, uma pessoa poderosa, rica, que pudesse me emprestar um dinheiro. E muitas vezes nós desprezamos, sabe, pequenas coisas de Deus, pequenas pessoas que vêm trazer às vezes uma bênção, sabe? Nós esperamos às vezes muito, coisas poderosas para vir nos ajudar, mas Deus usa as coisas loucas. Se a gente for analisar, sabe, Jesus nascendo Salvador, sabe, numa manjedoura, numa coisa simples, sabe, numa situação que um rei não poderia nascer. Um rei, um Salvador, é uma pessoa tão sábia, importante, que tem um futuro tão promissor, um futuro para nos levar à salvação. Nasceu numa situação daquela. E às vezes nós esperamos, sabe, temos um problema, uma dificuldade grande, mas não esperamos as pequenas coisas de Deus. Às vezes Deus usa as pequenas coisas, como o irmão William falou aqui, aquele diácono que veio trazer ajuda. Poderia ser chamado socorro, o guincho, o seguro 24 horas. Mas às vezes quem vai nos socorrer é o pequenininho. Quem vai nos trazer uma palavra amiga é uma igreja pequenininha. Às vezes é isso. Às vezes nós não podemos esperar, sabe, grandes reboliços. Às vezes não precisamos esperar, sabe, uma ajuda que achamos que é aquela ajuda. Mas Deus usa as coisas, sabe, as coisas loucas desse mundo. Quem que me socorreu no momento? Foi Jesus? Foi. No meu momento que eu não tinha condições, que nenhum gerente, nenhuma pessoa importante, nenhuma pessoa rica veio me ajudar. Mas uma pessoa humilde, simples, pregou a palavra para mim, que foi o João. Ele pregou. Uma pessoa que eu nunca pensei que poderia me ajudar, estava ao meu lado todo o tempo. Mas se você olhasse pela aparência dele, você não daria crédito algum. E às vezes nós estamos nessa situação, pessoas perto da gente, palavras de apoio perto de nós escutamos todos os dias, e não estamos dando crédito. Eu, graças a Deus, no final, no fundo do poço, nós demos crédito à palavra daquele homem abençoado. Tinha os seus erros? Tinha, mas quem somos nós para falar? Temos nossos erros também. Mas ele pregou, eu escutei. Eu não olhei naquele momento a sua aparência, a sua situação. Eu olhei para o seu coração, pela sinceridade que ele estava falando. E nós temos que ser assim, amados. Como Jesus, olhar no coração, como Deus olhar no coração, não olhar para as aparências, não olhar pela situação, sabe? E muitas vezes não importa de onde nós viemos ou o que nós fizemos, amados, mas sim o nosso coração, sabe? E como é que será que Deus age? Será que Deus age diferente? Vamos ver como é que Deus age em 1 Coríntios. Acho que eu não cheguei a colocar, né? Mas eu vou falar, eu vou abrir aqui, amados, não precisa pegar aí não, William. Só vou abrir aqui rapidinho e vou ler para vocês. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Amém. As coisas de Deus são loucuras. É como o gerente do William ali falou. O William já pregou toda a palavra, sabe? Como ele não entendeu. E as pessoas não entendem o agir de Deus. O agir de Deus é diferente. Não é conforme a gente queira. Sabe? Eu poderia estar